Oi, minha gente, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso cantinho. Esse é o nosso cantinho. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena e nós estamos aqui como uma gotinha nesse imenso oceano para falar de Bíblia, para falar da palavra do Senhor e para falar de temas assim relevantes para a nossa vida espiritual. E sabe qual é o assunto de hoje? Sabe qual é o assunto que nós vamos tratar? Nós vamos tratar de dinheiro, do ponto de vista bíblico, né? E é isso, nós vamos falar sobre este tema. Este tema, ele infelizmente é um tabu. Esse tema, infelizmente, é difícil falar nele. Por quê? Porque exageraram em tantas coisas e trouxeram doutrinas diabólicas em relação a você ter condições financeiras que acabou meio que causando esse tabu e fica difícil para as pessoas honestas tratarem desse assunto, né? Infelizmente é assim, mas dentro dos preceitos bíblicos, como é que a Reviver se posiciona em relação a isso? É sobre isso que nós vamos conversar, não somente nesse vídeo, mas nos que vem, porque o assunto não dá para ser tratado num vídeo só, certo? Entendeu? Então nós vamos falar sobre esse assunto. Infelizmente, esse é um assunto difícil de lidar, porque foi criado esse tabu. Infelizmente, de novo, porque não deveria existir pastor ladrão, mas existe. Não deveria existir pastores de má fé, mas existe. Não deveria existir comerciantes da fé, mas como Paulo disse, muitos farão comércio da fé, né? Então, é um assunto que a gente deve tratar, mas é difícil de ser tratado, porque infelizmente existe essas qualidades de obreiros no serviço da obra do Senhor, que acaba dificultando a vida dos que andam em honestidade. Mas você que é IECCR, você que está assistindo o vídeo, você que é do canal, eu tenho certeza que você vai entender e que você vai mudar o seu ponto de vista dentro da visão do dinheiro, a partir desse estudo aqui que a gente vai fazer de forma simples e de forma acessível, para que você entenda e pratique. Entendeu? Então vamos lá. É importante falar de dinheiro a partir dos princípios bíblicos e não fora deles. Eu não quero falar de dinheiro do ponto de vista de outro tipo de ponto de vista. Eu quero falar a partir dos princípios bíblicos. Venha comigo. Se você chegou até aqui e você tem outra coisa para fazer, deixa rolando. Vai fazer o que tem que fazer e escuta. Porque se você ficar interessado em somente assistir, só tem isso. É isso aqui que você vai ficar olhando durante os minutos que a gente passar aqui. Então você pode botar o fone de ouvido e ficar fazendo alguma coisa e ouvindo. E você também pode colocar na TV da tua casa ou no teu computador e fica ouvindo a missionária esses pouquinhos minutinhos. Fica mais eu até o fim, tá certo? Então, é importante a gente começar esse assunto falando dos princípios bíblicos, né? Se você está com a sua Bíblia aí, eu aconselho que você, sempre que for assistir vídeos daqui do IECCR, você tenha em mãos a sua Bíblia, para você ler e comparar o que essa humilde serva do Senhor está dizendo. Se Deus me permitiu chegar aqui nessa plataforma gigantesca e ter vocês, quase 500 pessoas aqui juntinho comigo, gente, isso é muito grande, entendeu? Então vamos trabalhar mais, que é para crescer mais, porque o Senhor está colocando a gente nessa linha aí. Para quê? Para evangelizar, porque o evangelho do reino tem que ser pregado em toda parte. Então eu alcançando mais um, já estou fazendo bastante sucesso dentro da obra do Senhor e estamos resgatando mais um, você e eu, tá certo? Então, se não é inscrito, se inscreva. É importante saber que nós devemos ver tudo dentro do princípio da Bíblia. Eu vi uma frase muito bonita inclusive isso daqui está tudo baseado numa palestra de um irmão. Eu acredito que ele é professor, mas o nome dele é Nathan Rufino. Vocês podem assistir, todas as palestras dele são assim maravilhosas. Eu descobri esse homem agora há pouco, é muito importante, é um irmão abençoadíssimo, né? Então assim, para quem gosta de estudar, é uma riqueza infindável, né? Então essa frase aqui
Foi ele quem falou numa aula que eu assisti e assim, espetacular, maravilhosa. Deus o abençoe e o faça prosperar. Então ele disse assim, ó, para você segurar sua Bíblia e você dizer assim: esta é minha Bíblia, sou o que ela diz que eu sou, tenho o que ela diz que eu tenho, posso o que ela diz que eu posso. É linda demais essa frase. Então, se você tem a sua Bíblia aí e não estuda ela, meu irmão, você está cometendo um grande erro na sua vida. Um grande. Porque se você começar a ler a palavra, você vai prosperar. Pode ter certeza disso. Ler e cumprir, né? Então, nesse momento, você diga também, repita isso daí. Neste momento, vou receber a viva, eterna e imutável palavra do Senhor. Esta é minha Bíblia. Olha aí para sua Bíblia. Diga a ela. Essa frase eu achei linda demais do irmão. E eu tô reproduzindo aqui repetindo, perdão, porque é linda demais, ó. Esta é minha Bíblia. Olhe para sua Bíblia. Sou o que ela diz que eu sou, tenho o que ela diz que eu tenho, posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, vou receber a viva, eterna e imutável palavra do Senhor. Essa frase quem disse foi, eu estou chamando ele de professor, porque eu na verdade não vi a biografia dele. Professor Nathan Rufino, um homem de Deus, um homem impressionante o entendimento que Deus deu para ele. Então vamos lá. Para começar a entender o princípio bíblico do dinheiro, da nossa vida, da prosperidade, como prosperar, primeiro ponto, vamos aprender um pouco sobre a vida financeira, né? Dinheiro faz parte do conceito de prosperidade descrito no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ele é quem me faz caminhar em pastos verdejantes e por aí vai. O Senhor diz que tudo quanto nós fizermos, nós teremos prosperidade, porque é Ele quem nos faz prosperar. O Senhor quem nos faz prosperar. Prosperidade é muito, muito, muito mais do que ter dinheiro. Prosperidade é a ausência de necessidade. Diga isso para você. Prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Isso é maravilhoso. Então, ó, eu vendo o irmão falando isso daí, tudo isso daqui está baseado na aula que eu assisti dele. Então ele fez uma pesquisa rápida e ele trouxe para nós o seguinte, e você pode fazer também essa pesquisa aí. Ele trouxe para nós umas informações. Nós temos na Bíblia 31.102 versículos. 215 desses versículos falam de fé. 218 fala de salvação. 500 versículos fala sobre oração. E o restante tudinho fala sobre vida financeira. Você já parou para analisar isso daí? Eu não tinha parado. Por que será que há uma quantidade tão grande de assuntos sobre a vida financeira, sobre a prosperidade, sobre a sua vida com o dinheiro, a sua relação com o dinheiro? Você não sabia disso, né? Pois é. Talvez a quantidade de versículos queira nos mostrar que é o assunto que mais dá problema na igreja. Tanto quando se tem, quando não se tem. O dinheiro, a prosperidade dita pelo dinheiro, né? Porque prosperidade é a ausência de necessidade. Quando a gente entende isso, a gente não liga para a quantidade de dinheiro. Quando ela vem, ótimo. Quando ela não vem, a gente aprendeu a estar abastecido e aprendeu a ter necessidade, assim como Paulo, né? Então, o assunto, o número de assunto, possivelmente Deus colocou lá pelo Espírito Santo na Bíblia essa quantidade enorme, porque é o dia a dia da gente, é o que a gente precisa e também é o que dá mais problema. Ou seja, pela abundância dele ou também pela ausência. Alguém orou e disse: Senhor, não me dê abundância demais para eu não me esquecer de ti. Também não me dê escassez, Senhor, para eu não pecar contra o Senhor reclamando, murmurando. Então nós temos que ter um equilíbrio, estar ali no meio, no equilíbrio, certo? É muito comum pessoas se desviarem porque começou a ter dinheiro, ou não. É muito comum pessoas, porque agora tem dinheiro, tem carro, tem tudo, então não tem mais tempo para Deus, tudo é uma dificuldade. Eu não fui no culto porque eu estava não sei o quê, eu fui no culto porque eu tinha que não sei o quê, muito dinheiro.
E também o contrário acontece. É muito comum pessoas que vêm para a igreja e começam a ficar sem dinheiro e aí eles deixam Jesus por causa da falta do dinheiro, entendeu? Então vamos lá. Muitos se pregam que Jesus era pobre. Amado, eita, outra coisa aqui também. Pobreza e riqueza é um assunto muito relevante. Muitos pregam que Jesus era pobre, 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 marré, 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 né? Mas a gente tem uma visão diferente disso daí, certo? Jesus não era pobre, ele era simples. Há uma diferença muito grande entre simplicidade e pobreza. É muito relevante, certo? Eu conheço pessoas ricas que são pobres. Então, são pobres ricos. E eu vejo pessoas pobres que são pessoas riquíssimas. Então, é relativo. A palavra é relativo, né? Então, vamos lá. Esse assunto é relativo. Eu estava trocando a palavra relativo por relevante. E, enfim, faz parte, né? Errar. Vamos lá. Vamos pensar no começo da vida de Jesus, filho de Deus. Aí veio para cá e Deus entregou ele para uma vida pobre, miserável e tal. Esse é o conceito do povo. Mas, amados, pense bem. O primeiro ponto, vamos pensar nos presentes que Jesus recebeu. As pessoas dizem, pobrezinho nasceu em Belém. Ele nasceu lá, na manjedoura, porque não era porque José não tinha dinheiro para pagar a hospedaria, não é porque não tinha vaga. Isso mostrando que não tem espaço para o Filho de Deus nesse mundo, nem nas coisas desse mundo. Não tinha e nunca teve espaço. E nem também tem espaço para nós, os filhos de Deus hoje, que fomos adotados por Jesus Cristo. Então, em primeiro ponto, vamos ver os presentes que Jesus recebeu. Em primeiro lugar, quem trouxe presente para ele não foi um João ninguém, não. Foram 3 reis. Agora, se um rei vai dar um presente, você acha que ele vai pegar 3 moedinhas, 2 moedinhas lá do bolso e dizer, tome, isso daqui é para ajudar vocês a comprar o pão? Vocês acham que um rei ia dar um presente desses? Não, meu irmão. Ele trouxe ouro, incenso e mirra e não foi pouco. Vamos pensar nos presentes de Naamã, só para fazer um comparativo. Naamã trouxe um bocado de presente, não foi para o filho de Deus, para um rei, foi para um profeta, que era o Eliseu. Vocês acham que foi pouquinho? Não foi, não foi tanto que o servo de Eliseu quis ficar com uma parte dos presentes, porque era coisa demais, demais, demais. Então vamos analisar que, em primeiro lugar, Jesus foi aclamado rei assim que nasceu. E não se dá qualquer presente para um rei. Imagine sendo outro rei dando um presente para outro rei. Eram 3 reis. Naquilo, o Senhor deu para Jesus, o Pai que é Deus, deu para José condições de eles se manterem no Egito, porque a partir dali eles precisaram fugir. E José não era um João ninguém, um qualquer um não, ele era um carpinteiro muito querido, muito bem aprumado, e ele era muito, muito requisitado. Só que fugindo com o Filho de Deus para proteger, ele não podia exercer sua profissão, senão iam descobrir que ele era muito bom no que fazia. Então logo descobririam. Ele precisou fugir para o Egito e ficar lá. O que foi que sustentou ele? Os presentes que o rei Jesus recebeu, porque ele é rei. Passou-se o tempo, ele foi experimentado em trabalhos, cresceu numa família simples, não miserável, não pobretonas acabadas, simples. É muito diferente, irmão. Tem muita gente que tem dinheiro e são simples. E tem tanta gente arrogante que não tem nada, mas quer mostrar, ostentar. E muitas vezes o cartão tá no zero, tá no vermelho, não tem limite, não tem crédito, não tem nome em nada. Mas são os ricos. Eu sei não, tenho lá minhas dúvidas. Você entendeu? Riqueza e simplicidade são 2 coisas distintas. E as 2 podem andar junto, que a riqueza pode ser simples. Pode. Segunda coisa que a gente pode pensar, a preciosidade desses presentes, ouro, incenso e mirra. Lembra da mulher do vaso de alabastro? Quando ela derramou sobre a cabeça de Jesus aquele perfume. Aí o Judas, né, ganancioso e ladrão, ele disse, Senhor, isso daí podia ser vendido por uma grande quantia de dinheiro e dado para os pobres. Aí Jesus olhou e disse, Judas, ela está me preparando para o meu funeral. A mim você não vai ter sempre, mas aos pobres vocês sempre terão. Então ele quis dizer, o ciclo da vida aqui, do dinheiro, da prosperidade, do ajudar o outro, vai continuar, mas eu preciso ser preparado. E não foi qualquer enterro que Jesus teve.
ele foi enrolado com pano de linho finíssimo. E quem foi que fez isso? Foi o Zé de Arimateia. Quem era o Zé de Arimateia? Um senador, um governador, um que tinha autoridade. O Zé de Arimateia nem andava muito na igreja, porque ele não tinha tempo, porque ele estava trabalhando, cuidando nas coisinhas dele lá, mas ele era crente, foi uma bênção naquele momento. A Maria, o Pedro, o João, podia tirar o corpo de Jesus lá? A Bíblia diz, e a história também relata, que quando uma pessoa era na cruz, era crucificada, se desse na sexta-feira e não desse tempo de tirar o corpo, então passava o final de semana os urubu comendo, e depois é que tiravam e jogavam para lá, para um campo onde jogavam, e aí ficava o corpo lá, os urubu comendo, e a família podia ver aquilo, e que sofrimento. Então Maria e os discípulos não tinham essa condição, mas o Zé de Arimateia tinha. Então ele foi lá e ele tirou o corpo de Jesus junto com outros servos do Senhor que também eram da classe alta e fizeram o serviço dele, o papel dele. Então tem lugar para todo mundo, tem lugar para quem tem dinheiro, tem lugar para quem não tem na obra do Senhor, entendeu? Não bote que riqueza é dinheiro. Não bote isso na sua cabeça. Terceira coisa que nós precisamos ver: a vida e a educação de Jesus. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser simples. Jesus era simples e vivia numa família simples. O pai de Jesus, ele poderia muito bem criar Jesus de uma forma extravagante, mas não era essa a índole de José e nem da Maria. Eles ensinaram o menino nos princípios que tinha que fazer tudo bem certinho. Então ele foi criado dentro de uma família simples, mas a estrutura que Jesus tinha eram de pessoas riquíssimas, riquíssimas em conhecimento, riquíssimas em equilíbrio, riquíssimas em tudo isso. E Jesus, ele era tão centrado, por quê? Porque ele tinha uma família equilibrada. Amados, quantas vezes o dinheiro não desequilibra as crianças? Ah, você tem dinheiro, então você dá tudo que a sua criança quer. Eu vejo pais dando na mão de criancinhas pequenas celulares tão preciosos. Eu digo, meu Deus, que coragem. Primeiro que aquilo não é bom para a própria criança. Mas aí a riqueza, entre aspas, faz com que a pessoa esbanje, né? E aí acaba prejudicando. Jesus teve isso não. Jesus teve uma infância simples, porém nunca lhe faltou nada, porque o Senhor é o pai dele. E ele também é o nosso pai. E todas as riquezas estão aqui para nós. Amados, tudo que a gente faz aqui vai ter um retorno, entendeu? Aqui mesmo, tudo aqui. A Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo. Tudo que você precisa vem. Se você estiver dentro dos padrões do reino de Deus, melhor ainda, porque todas as coisas vão contribuir para aquilo. Deu para você entender o conceito de riqueza, de dinheiro, de ter e de não ter? De uma forma simples? Então, vamos agora para o segundo ponto. Vamos falar de sustento e vamos falar também de trabalho. Isso tudo relacionado ao dinheiro, certo? Primeiro vamos falar de trabalho, inclusive o sustento pastoral, não é? É a exemplo de Jesus, que tinha por profissão a carpintaria. Ele deixou a carpintaria para poder servir a Deus no ministério e trazia uma bolsa, um caixa, para receber ofertas com as quais ele se sustentaria e sustentaria aos discípulos. Porque ele tirou o Pedro, tirou o Tiago, tirou o João, tirou o pessoal, tirou o Mateus das profissões deles. Agora, esse povo precisava comer? Claro que precisava. Esses homens precisavam sustentar suas casas? Claro que precisavam. Como é que você acha que eles se mantinham? Eles se mantinham a partir da bolsa do caixa que Jesus estabelecera e botou o Judas para tomar conta, né? Deus é tão maravilhoso, tão rico, que ele botou um ladrão para tomar conta do dinheiro. Ele disse, não, meu filho, vai que você cuidando de dinheiro, você se conserte. Só que ele não se consertou, não. Então, é um outro assunto, né? Então, ó, Jesus trazia uma bolsa, porque ele deixou a carpintaria, tirou os meninos de lá das suas profissões. Agora, cada um tinha suas famílias. Vamos pensar, cada um tinha suas famílias. Pedro tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, ele tinha uma esposa. Naquela época não tinha negócio de anticoncepcional. E Pedro não era estéril, porque eu acredito que se fosse, teria alguma coisa falando, né? Que a mulher de Pedro era estéril, ou ele, mas não tinha. Então ele também tinha filho, creio eu. Os outros também eram casados e por aí vai. Então todo esse povo precisava comer, tomar café, almoçar e jantar. Ou então só jantar, ou só comer um almoço. Eu não sei como era o costume deles, mas tinha que ter pão.
E era de onde que saía isso? De onde é que saía isso? E outra, Jesus tinha que sustentar sua mãe e seus irmãos. Por quê? Porque a cultura era, quando uma mulher ficava viúva, o filho mais velho era quem tomava a posição. Então Jesus, ele entende o que é um pai de família, viu, irmão? Jesus nunca foi casado, não, ele não precisou ser casado para saber o que é o sustento de uma casa. Muitas vezes tem homens que dizem, mulher não sabe fazer as coisas, não sabe administrar. Eu sou uma das que sei sim, porque eu sei como é sustentar uma casa, manter a casa, cuidar de tudo sozinha. Então, existe sim como a gente entender certos princípios pelo que a gente vive. Jesus não foi casado, Jesus não teve filho, mas ele teve que cuidar da mãe, sustentar a mãe e os irmãos. E aí, depois que ele deixou a carpintaria, ele fazia o quê? Ele vivia agora da bolsa, que era as ofertas que entrava para os irmãos, dos irmãos, né? E a Bíblia diz que era muita coisa, porque além de manter tudo ali na organização, o contador Judas é quem mantinha aquela coisa toda, pegava a parte dele, né, roubando, e depois Jesus dizia, pegue o que restou e distribua para os pobres, entendeu? Tamanha era a quantidade de coisa de dinheiro e de ofertas que ele recebia. Então ele fazia administração. É assim que deve ser feito na casa do Senhor. É assim que a Reviver faz. Nós somos um grupo pequeno, mas dízimos e ofertas que entram são designados para as coisas da igreja, no momento a construção, no momento o prédio para a gente habitar dentro, não é verdade? E também para algumas necessidades que a gente olha, como somos pouco, a renda também é pouca, glória a Deus por isso, nós vamos... Esse é o ponto, eu estou falando da nossa ISCR. E é assim que deveria ser, e era assim que Jesus fazia. Isso não quer dizer que a gente é pobre, que a gente precisa de esmola, de mendigagem. Não, nós temos uma administração interna, assim como o Senhor nos ensinou, e do jeito que eu estou dizendo aqui, entendeu? Que Jesus fazia. Então, ele tinha uma bolsa, ele sustentava a sua família e a família dos 12 discípulos, não é? E vamos mais um pouquinho. Agora me diga, onde é que pobre se preocupa em ter um contador? Porque Judas era o contador da igreja. Judas era o contador era o tesoureiro. Então, o pobre, meu Deus do céu, onde é que pobre precisa de alguém para contar o dinheiro, para separar, para fazer a administração disso e daquilo? Me diga. Entendeu? Então, a pobreza e o dinheiro são coisas bem diferentes uma da outra. Tem muita gente rica sem dinheiro e tem muita gente pobre com dinheiro. Deu para você entender um pouquinho sobre esse tema do dinheiro hoje? Então, olha só. Nós devemos fugir do dinheiro? A gente deve fugir do dinheiro? Isso a gente vai tratar no próximo vídeo. Então, missionária, se a senhora está dizendo talvez que a gente não precisa estar se preocupando com dinheiro e tal. Sim, a gente precisa estar se preocupando. A gente precisa fazer uma coisa que é muito importante. Trabalhar. E a gente não vai fugir do dinheiro. A gente trabalha e o Senhor abençoa o nosso trabalho. E aí, a gente oferta e o Senhor continua abençoando. Enquanto mais nós trabalhamos, ofertamos, dizimamos, aí volta para nós a bênção. E aí nós damos dízimo do que nós temos e não do que a gente vai ter. É um tema que nós vamos tratar quando for no vídeo de dízimo, tá certo? Mas agora nós estamos tratando em relação à riqueza e à pobreza. Então, no geral, essa teoria da prosperidade vem e bota para você que para você ser abençoado, você precisa ter dinheiro, precisa ter carro do ano, precisa ter roupas e calçados novos, você precisa andar na moda, você precisa ter luxo daqui. Meus amados, isso não é verdade. Isso não é verdade. O carro de luxo que o meu irmão possa ter, não estou dizendo que você não possa ter, você pode, então tenha. Se você tem condições, você tem o que você tem condições de você ter. O que não pode é a gente dizer que isso está relacionado com a nossa vida com Deus. De jeito nenhum, né? Porque o mesmo carro de luxo do ano que entra num pátio, por exemplo, de um shopping, o carrinho popular do irmão também entra, o Fusquinha também entra, entendeu? A vaga é para todos. A mesma roupa que você usa de marca que custa o preço de uma casa, aquela irmãzinha que comprou lá na loja de 12 também entra.
e também está vestida, está coberta e entra nos lugares com tranquilidade, entendeu? O mundo faz separação, mas Deus não faz. Deus, ele nos deu entendimento para sermos ricos ou pobres. Cabe a cada um entender do que se trata na sua própria vida. Devemos fugir do dinheiro? É uma pergunta. E nós vamos trabalhar isso quando nós formos falar diretamente do dinheiro. Porque agora eu trouxe nesse vídeo aqui uma explanação geral, uma visão panorâmica sobre a questão da riqueza e da pobreza. Eu espero ter sido clara. Às vezes eu sou meio complicada, mas eu espero ter trazido para você uma passagem, uma mensagem no plano geral clara, certo? Então a gente fica por aqui nesse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Divulgue para as pessoas. Vamos falar sobre condições financeiras, sobre riqueza, sobre pobreza, durante alguns vídeos que virão logo depois desse daqui, tá certo? Um abraço forte, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Fique com a gente aqui no canal, a gente tá formando uma família novinha, que só tem pouco mais de 60 dias, certo? E a gente vai se acostumando um com o outro, e vai aprendendo um com o outro e ajudando um ao outro. Deus abençoe vocês, orem pela missionária, que eu vou estar orando por você também, tá bem? Firmes e fortes, sempre vigilantes, principalmente nesse período tão difícil que nós estamos vivendo na face da terra. Mas tenha certeza de que Jesus já está vindo nos buscar e a gente vai para casa. Em nome de Jesus. Tchau!